Testamento, Efésios, maravilha, hein? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Maravilha. Quem trouxe aí a sua Bíblia? 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 11. Amém? Do 11 até o 16. Estão me ouvindo aí? Diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, e tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, meu amado? Amém mesmo? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, assim como Deus deseja que todo ser humano conheça Jesus, assim como Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus, porque esta é a vontade de Deus, que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Assim como Deus deseja que aquele que está perdido, sem Cristo, possa conhecer a Jesus, assim também Deus deseja que o seu povo cresça em fé, cresça em amor e até chegar na sua maturidade, até alcançar a estatura, como diz a Bíblia, a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente possa ir com o passar do tempo, crescendo em estatura, em fé, até que a gente seja maduro, espiritualmente dizendo. A maturidade espiritual é o que Deus deseja para os seus filhos. Olha, nós temos filhos, né? Hoje, domingo da família, olha, você, pai, mãe, você tem filhos. E quando eles estão ali pequenos, nós sempre temos aquele anseio no coração e dizendo: Deus abençoa que eles cresçam. Olha, como será quando eles crescerem? Olha, Deus abençoe que eles possam crescer. E como é gostoso ver a primeira palavra daquela criança, como é gostoso ver ali aquela criança ficar de pé. Vira uma notícia na família, né? Olha, tira até foto. Quando ela dá o primeiro passinho, vira aquela festa. Alguns pais e mães choram de ver o seu filho dar o primeiro passo, né? Alguns ficam na curiosidade: quem ela vai aprender a chamar primeiro, se é papai ou mamãe, né? Às vezes tem muita mãe que fica chateada, que ele aprende a chamar papai primeiro. E ela fala: mas eu que fico trocando você, em vez de aprender, me chamar primeiro, né? Fica aquela coisa. Isso tudo faz parte do desejo, daquela fantasia do casal, de ter os seus filhos e de vê-los crescendo. Irmão, não se engane não. É uma verdade paralela. A verdade que vivemos aqui no mundo físico é uma verdade paralela, porque no mundo espiritual,
Deus também tem esse mesmo desejo para comigo e você. Deus também quer ver o nosso crescimento. Deus também quer ver o nosso desenvolver. Nós vamos crescendo na fé, vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, vamos crescendo na nossa vida espiritual, até que chegue um momento em que Deus quer ver a nossa maturidade. Existe um personagem, né, das histórias, né, das fábulas, que é o Peter Pan, ou Peter Pan. Quem que é essa figura? Né, os mais antigos se lembram. É aquele garoto, aquele personagem que se recusa a crescer. Ele quer sempre ser pequeno, ele quer sempre ser menino, ele sempre quer ser criança, ele não quer crescer. A realidade é que muitos cristãos, eles têm essa mesma síndrome. Eles também não querem crescer espiritualmente. Eles passam a vida toda dentro de uma igreja, mas eles nunca amadurecem. Eles nunca amadurecem naquilo que eles precisam amadurecer. Eles não querem crescer, né? Espiritualmente dizendo, eles não querem crescer. Houve um astro que já morreu, um dos maiores, né, astros pop, que era o Michael Jackson. O folclore que se criou em volta dele era esse, que ele também não gostaria de ter crescido. Irmão, se você ver alguém com esse desejo de sempre se manter como uma criança, você pode saber que ele tem algum problema emocional, psicológico, comportamental, porque o normal de um ser humano não é desejar ser criança o tempo todo. Não é desejar ser criança. Ele precisa desejar melhorar e crescer, e ser alguém maduro, alguém adulto. Espiritualmente, esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Uma pergunta importante para nós: quanto tempo você é cristão? Quanto tempo você recebeu a Jesus? Quanto tempo você congrega em uma igreja evangélica? Quanto tempo você é um leitor da Bíblia Sagrada? E a pergunta é: você tem amadurecido na fé? Você tem crescido na fé? Você tem buscado ser mais maduro, alcançar a maturidade? Deixa eu dizer a você uma coisa: boa parte dos problemas dentro de uma igreja poderiam ser evitados se nós buscássemos ser maduros. Porque o maduro, ele ouve a repreensão, ele ouve a palavra que ele até às vezes não vai gostar muito, mas ele se mantém firme. Ele não abandona o seu posto, ele não abandona a sua fé, ele não abandona a sua igreja, ele não abandona o seu trabalho, o seu chamado, porque a maturidade faz ele entender que aquela adversidade é algo passageiro, mas o chamado é algo maior do que aquele problema. Irmãos, nós precisamos entender que nós, quando somos mais maduros, são menos problemas, são mais situações resolvidas. Por isso Deus quer que a gente amadureça. Quanto tempo nós caminhamos com Cristo? Será que nós estamos maduros na fé? O texto que nós lemos aqui fala, o apóstolo Paulo está falando aos Efésios: olha, o nosso Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores. Com qual propósito? Com o propósito de aperfeiçoamento, da melhoria, do crescimento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar é melhorar. Então, muitas vezes nós pensamos assim: eu converti, é isso e pronto. Não, a conversão, o dizer sim para Jesus, o passar pelas águas, não é uma linha final de chegar, olha, cheguei. Não, é a linha inicial de uma grande caminhada. Muita gente batiza nas águas e relaxa. Ah, não, está tudo bem, o meu nome está no livro da vida, eu estou salvo. Irmão, ali é só o começo. Nós temos que amadurecer, senão nós não vamos permanecer na fé. É por isso que há uma multidão numerosa
de pessoas afastadas do caminho do Senhor. E cada uma delas tem uma grande desculpa, um grande álibi para dizer, olha, eu não sou mais por causa disso ou daquilo. Mas a verdade é que se nós buscássemos ser maduros, crescer, alcançar a maturidade, nós não nos afastamos da casa do Senhor. Primeira coisa que este texto nos ensina, que nós precisamos rejeitar as coisas de criança. Ah, irmão, quer ser maduro? Então rejeita as coisas de criança. As coisas de criança são muito boas, mas nós precisamos virar a página, né? 1 Coríntios, você pode, se não quiser abrir, 1 Coríntios 13, 11 diz, quando eu era menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, eu pensava como um menino, até que cheguei a ser homem e desisti das coisas próprias de menino. Significa, irmãos, que nós que aceitamos a Jesus, nós somos como um bebê espiritual. Quem é de Jesus aqui, diga glória a Deus. Você é um novo nascido, é um anagenal, um novo nascido. Então você está ali novo, é um bebê. Então quando criança a gente pensa de uma maneira, a gente fala de uma maneira, a gente age de uma maneira. Nós gostamos de determinadas coisas porque somos crianças. Mas, irmãos, Paulo está dizendo que quando ele era menino, ele agia, ele andava, ele pensava como uma criança. Mas logo ele veio a ser homem. Ou seja, ele alcançou a maturidade. Ele largou as coisas de menino. Sabe qual é o problema? É que espiritualmente, muitas vezes, nós não largamos as coisas. Nós continuamos um bebê na fé. E esse bebê na fé se torna uma boneca de louça. Ele se torna uma pessoa cheia de cuidados. E dificulta o pastoreamento, né? O desejo de Deus é, à medida que nós crescemos espiritualmente, nós possamos abandonar as coisas de criança. É preciso. Se você observar, você agia de uma maneira, mas o tempo foi passando, os seus gostos foram mudando. Né? Você ainda pode até ter lá, aquela irmã, pode ter aquela bonequinha de quando ela era criança. Não duvido nada que deve ter irmã aqui, que lá no quarto dela tem essa boneca. Eu brinquei com essa boneca, olha aí. Olha, minha mãe me deu, olha, minha avó me deu essa boneca, fulano, e está aí, eu já sou mãe, e casada. Mas você não fica lá trocando a fralda daquela boneca todo dia. Fica, irmão? Não fica. Por que não fica, pastor? É porque quando a gente amadurece, irmãos, a gente larga as coisas de criança. A gente pode ter até aquele sentimento, né? Vou guardar, é um momento, é uma época de carinho, uma época alegre. Então a gente guarda lá como um souvenir. Mas nós não podemos estar mais cuidando de criança, de boneca. Nós temos coisas para fazer. Espiritualmente, muitas vezes nós estamos brincando com coisas que na realidade Deus está dizendo, larga isso, tem algo maior para você agora. É hora de, larga isso, eu quero algo, que você faça algo maior. Muitas vezes nós não queremos largar as coisas de criança. Irmãos, você já pensou se a gente tivesse até hoje comendo papinha? Quem lembra das papinhas aí? Né? Aquela papinha que a mamãe amassava a colher lá, né, com a colher ou com o garfo, sei lá, amassava aquilo e fazia aquela pastinha e dava a gente, né, dava você. Né, a gente comia e a metade ficava no rosto, né, que a gente passava a mão no rosto e ficava com a cara toda breada, né? E a mãe ficava brava e tinha que colocar um babador. Você já pensou se toda refeição hoje, você se assentasse, colocasse um babador, você com 50 anos de idade, com 30, sei lá quantos anos, você ainda está precisando de babador. Hoje você não precisa mais do babador. Hoje você não come mais aquela comida de criança. Por quê, pastor? Porque as coisas mudaram. Porque as coisas mudaram.
Até o seu porte físico exige que você coma algo melhor, algo mais nutritivo. Então, espiritualmente, eu quero que você entenda. Existem coisas que quando você converte, aquilo é o seu alimento, aquilo vai te fortalecer. Mas à medida que o tempo passa, você precisa buscar coisas mais fortes, que vão trazer mais força. Porque se isso não acontecer, você não ficará de pé. Quem me entende aqui? É preciso entender que a gente precisa abandonar aquela comidinha de criança. É preciso abandonar as brincadeiras de menino. Quem aqui brincou de roda? Quem brincou de roda aqui? Né? De pegador de esconder. Né? Vou falar, tico-tico fuzilado. Né? Rouba bandeira, não é isso? Polícia e ladrão. Todo mundo brincou disso. Você já imaginou se quarta-feira agora, na horário do culto, você manda um recado, fala assim, avisa o pastor lá que eu estou brincando aqui de cair no poço, hoje não vai dar não. O que eu vou pensar de você? Né? O pastor, a irmã falou que não vai vir no culto não. Falei, por quê? Não, porque vai brincar de cair no poço e tal. Né? Irmão, a gente não vai ficar preocupado? Então é importante que o cristão também largue as brincadeiras de criança. E eu quero que você entenda isso espiritualmente. Irmão, às vezes nós quando estamos novos na fé, nós brincamos de uma maneira, mas a vida cristã, ela é um processo, ela vai passando e nós precisamos mudar, ter algo melhor. É necessário também deixar as fraquezas de criança. A criança é fraquinha, a criança cai com facilidade. Eu vivia ralado quando eu era pequeno. Eu louvo a Deus pela minha infância, eu brinquei de tudo. Eu mudei lá para em frente um brejo. E a gente, menino pobre, irmão, ia brincar no brejo. E aí tinha a época de fazer arapuca, de caçar passarinho. Tinha a época de matar gambá lá do mato. Tinha a época de tudo. E quando não tinha, a gente ia jogar bola. Tudo, irmãos. Então a gente brincava ali de tudo, mas eu vivia ralado. Né? Como eu era muito bom de bola, eu chutava mais o chão do que a bola. Vira e mexe, eu estava sem a tampa do dedão do pé. Né? Eu era o Messi ao contrário. Amém? E aí eu ficava lá, mas até esquecia de comer, porque era moleque de rua. E vou dizer aqui, abrindo um parênteses, essa meninada de hoje não sabe o que é aquela infância daquela época. Sim ou não, irmãs? Quando o pai e a mãe falam assim, não, filho, pode brincar. Na hora que eu gritar, você vem para você almoçar. E podia esquecer que não tinha droga, não tinha crack rodando. Quando aparecia um maconheiro, parecia até um ET. A gente ficava desesperado. Virava uma notícia. Né? Não apareceu ali um maconheiro, falei assim, como é que ele é? Não, ele tem 2 olhos, assim, meio baixado assim, e tal. Porque era algo de outro mundo. Hoje, meu irmão, você não deixa o menino ficar no passeio de casa, né? A gente já fica preocupado, né? Tem mãe que começa a cheirar a roupa do menino. Não, está normal, está normal. Aí fica até aquela neura, né? Então, irmãos, hoje a gente precisa entender que o tempo vai passando e aquela fragilidade de criança precisa dar lugar a um ser humano mais forte. Você, quando é novo convertido, você é fraquinho. Qualquer coisa te derruba, qualquer coisa tira você do propósito, mas você precisa ir buscando em Deus e se fortalecendo. E vai acontecer que vai chegar um momento em que pode sacudir você, mas você vai estar firme, inabalável na presença do Senhor. Pergunta como você está. Será que você está vivendo em Neverland? A terra do nunca? Ah, não, eu não vou crescer, eu sou um grande menino. Ah, pastor, eu não vou crescer. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. A criança cai com facilidade, mas à medida que ela vai crescendo, ela dificilmente cai. Nós precisamos estar firmes. Para amadurecer, nós precisamos, irmãos, ter vitória sobre a tentação. Vitória sobre a tentação. Olha, 1 João 2,4 diz, eu vos escrevi, jovens, ou dependendo da sua versão vai falar meninos, porque
porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, pois sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, meu irmão? Então, aquele que cresce, ele vai crescendo e buscando amadurecer. Sabe o que vai acontecer? Ele vai vencer tentações, ele vai vencer o maligno. O maligno vai bater firme, vai querer pará-lo, vai querer fazer ele desistir, mas ele não vai parar, ele vai permanecer firme, ele vai seguir adiante. Irmão, sabe, nós precisamos buscar isso. Sabe, buscar nos amadurecermos espiritualmente. O texto que nós lemos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, crianças, inconstantes. Nós precisamos, irmãos, estarmos firmes. Isso é próprio daquele crente maduro. Não é qualquer coisa que vai fazer a cabeça dele. Sabe, nós precisamos fazer isso. Olha, nós precisamos entender que as tentações virão. Você está na igreja, mas o inimigo está trabalhando para lançar ideia errada na sua cabeça, para lançar coisas erradas, para que você saia do propósito. Irmão, nessa caminhada pastoral, quantos cristãos eu já vi? Cristãos estavam na casa do Senhor, aquela bênção, hoje estão distantes da presença de Deus. Por quê? Porque não vigiaram, não se cuidaram. Sabe o que acontece? Vieram as tentações e eles não resistiram e cederam. Estão caídos, ficam envergonhados quando a gente passa. A gente demonstra amor, vai lá, abraça, mas eles ficam constrangidos. Alguns deles choram. Eu encontrei com um que tocou comigo muitos anos. E ele vinha lá longe, ele me viu. E ele fingiu que não me viu. Porque isso é normal. Ele fingiu que não me viu. E eu estava ali em pé, ali, debaixo de uma sombra, esperando um amigo chegar. E ele vai passando assim, como quem não quer nada, eu não te vi aí, né? Aí eu cutuquei ele. Ô, companheiro, você está passando aí, rapaz? Nem te vi aí. Eu fiquei olhando assim, um camarada de 1,86 m de altura. Você não viu ele, então está com problema. Mas como é que você está? E eu já sabia a situação dele. Ele falou, estou bem, rapaz, estou firme. Você está firme? Aí ele falou, estou firme. De repente ele parou assim, e o rosto se mudou. E a lágrima desceu, e ele disse, pôs a mão em mim, Marco, eu não estou bem. Eu não me cuidei, eu voltei para a bebida. Eu perdi meu casamento. O meu chamado de ser um músico, de tocar, parou. Eu não estou bem. E ele começou a chorar. E ele foi chorando. Eu já sabia daquilo, mas não, né? E ele foi chorando. E de repente ele falou assim, eu não posso mentir para você, eu estou fora. Ora para mim, bateu assim em mim, ora para mim. E foi sair, não, fica aí. Não, eu vou embora, Estava com vergonha, que nós caminhamos juntos muitos anos. Irmãos, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Olha, tem muito cristão que brinca de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se ele tiver a chance de derrubar, ele vai derrubar. De roubar, ele vai roubar. De matar, ele vai matar. E eu vou dizer a você, o Senhor Deus, Ele dá-nos o fortalecimento. Mas nós precisamos desejar essa força. Nós precisamos querer ser fortalecidos pelo Senhor. Quem me entende aí, diga amém. Então nós precisamos buscar maturidade espiritual. Amém? O cristão maduro, ele foge das situações de tentação. Às vezes Deus libertou a pessoa da bebida, mas ela não sai da porta do boteco. Né? Eu já vi pessoas assim, por que você vai lá se Deus libertou? Não, porque eu tenho alguns amigos lá e eles precisam ver o que Jesus fez na minha vida. Eu disse, você não precisa ir lá, sai de lá. Não saiu não, o que aconteceu? Voltou para a bebida. Irmãos, em nome de Jesus,
Tem um amigo que ele, droga pura, né? Estava lá usando droga. Converteu. Se tornou líder da mocidade. Vira e mexe, ele descia lá para o brejo. Ia lá para o brejo, tem uma loca lá, uma clareira. E a turma fica lá rodando um baseado lá. E ele ia para lá. E os amigos falaram, não, fulano, você chegou. Fala para a gente de Jesus. E ele falava de Jesus. Aí um belo dia, ele está lá. Era virada de ano. Ele falou, eu vou lá para me dar feliz ano novo para aquela turma. Ele desceu. Só que chegou lá, ele está vendo aquela coisa. Marcou bobeira, o que aconteceu? Ele deu uma pitada. Os amigos ainda disseram para ele, rapaz, você está doido? Nós estamos doidos para largar isso, você já largou, você quer? Não, isso é para provar que eu estou liberto. Ele deu o primeiro trago e não largou mais. Irmão, nós não podemos ser infantis. Nós precisamos amadurecer. Quem me entende aí, diga um glória a Deus. Precisamos amadurecer. Sai daquela tentação, aquilo que te traz uma tentação, dinheiro. Tem gente que não pode ver dinheiro, que a mão começa, a mão cria vida, né? A mão fica assim, maluca. Não tinha um personagem assim, a mão boba, né? Ficar, né? E ele não pode ver, sai daquela situação, meu irmão. Né? Às vezes é pornografia, sai daquela situação. Ah, não, fica ali se expondo, aí a cabeça fica maluca e apronta. Ah, o diabo não, foi a sua infantilidade. Então, aquele que vai amadurecendo, ele foge das situações que vão fazer ele desejar algo que ele não pode ter. Quem me entende? Então, eu e você precisamos ter vitórias sobre as tentações. Próxima coisa da maturidade. Irmão, aquele que busca maturidade, ele busca estabilidade na fé. Ou seja, ele sempre está firme. Ele busca e sempre está firme. Né? Não é aquele cristão que fica igual galinha da Angola. Ah, estou fraco. Não, ele está buscando ser firme. E Paulo diz ainda que quando eu estou fraco, aí que eu digo eu estou forte. E ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Irmão, seja firme na fé. Seja firme. Antigamente, a gente via cristão, que era aqueles crentes que todo mundo ria deles. Naquela época, riam dos crentes. Aqueles crentes, irmãos, você conversar com ele, quantos anos você serve a Deus? 30, 40, 50 anos de convertido. Já afastou da fé alguma vez? Nunca. Pela misericórdia de Deus. Deus tem me sustentado 50 anos. Minha mãe, quando fez 50 anos de convertida, Deus levou. Crentes que têm estabilidade na fé, não param. Não desanimam, tem crente que para por tudo. O diabo arma um esquema e ele cai igual um pato. Irmão, nós não podemos ser assim. É preciso ter estabilidade na fé. Para que não sejamos mais, diga comigo, não sejamos mais meninos, crianças, inconstantes. O que é alguém inconstante, irmão? Você já viu a criança? A criança acontece muito assim, ó. Tem lá aquele brinquedo que está jogado no meio, lá no canto da sala. Tem os meninos que estão brincando. Aí um vai lá e pega aquele brinquedo, começa a brincar e tal. Aí aquela turma, aquele outro menino que não estava nem aí para aquele brinquedo, vai lá, o que ele vai fazer? Ele vai tomar o brinquedo daquele outro. Aí ele briga e vira aquele pé de briga, que é a confusão. Ele toma o brinquedo, então dá o brinquedo. Aí dá o brinquedo. Aí o outro sai para lá. Ele brigou por aquele brinquedo, o que ele faz? Joga o brinquedo para lá. Parece até que ele queria só tomar, mas ele não queria brincar com aquilo. Isso é inconstância. Isso a gente percebe na vida de alguns cristãos. Ele não é constante naquilo que faz. Ele começa tudo e para tudo. Ele nunca completa nada. Você observa a obra dele é uma coisa incompleta atrás da outra. Por exemplo, ele casa e separa. Ele fica noivo e segura a moça 10 anos, depois larga a moça, né? E sai por aí. Outra hora, ele casa, começa a construir, para. Ele começa a abrir um negócio próprio, para. Inconstante. O texto diz, crianças inconstantes.
levado ao redor por todo vento de doutrina. Quantos cristãos começam uma vida de oração séria e para? Começa a servir a Deus seriamente e para. Nós não podemos ser assim. Né? 1 Coríntios 15, 58. Sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos ser constantes. Por exemplo, a gente começa a vir, aí depois começa a faltar de culto. Começa a vir em todos os cultos, depois vem de vez em quando. Ele vê um passarinho cor-de-rosa, fala, acho que eu vou na igreja. Aí vai na igreja. Aí o passarinho cor-de-rosa não aparece de novo, então ele não volta. Ele vinha todos os cultos, depois só vem na ceia. Depois só vem quando tem uma campanha. Depois só vem quando tem uma festa. Depois só vem na virada do ano. Na virada do ano ele aparece. Daí termina a virada do ano. Daí 12 meses ele vai aparecer. Às vezes você pensa que a pessoa até faleceu. Porque ela sumiu. Irmãos, nós precisamos ter estabilidade na fé. Nós temos que ter constância nas nossas coisas com Deus. Começa a liderar uma célula e para. Começa a ser um anfitrião verdadeiro ali, cedendo o seu lar para uma célula e para. Nós não podemos ser assim. Criança que é assim. Mas uma igreja de gente que está amadurecendo não é assim. Ele está constante ali, ó. Constante. Amém, meu irmão? Olha, e tem coisa, irmão, tem gente que ele vive só de moda, geração. Já viu aquele negócio da moda? Eu me lembro que teve uma novela, e que o personagem da novela, eu não assisto novela, irmão, nem sei o nome da novela, mas eu estou lembrando disso, é porque eu entrei nessa barca furada. Tinha uma camisa, parecia uma camisa de saco de arroz, de açúcar, que era uma camisa tipo da Índia, que não tinha gola. Quem lembra dessas camisas? Você lembra? E você não assiste novela. E você lembra. Estou limpando a barra sua. Irmãos, e tinha aquela camisa. E eu ficava observando, a camisa, se eu andasse com aquela camisa, os outros iam falar, coitado daquele pastor. Será que não tem pano para fazer uma roupa? Né? Mas era o artista que estava lá, então aquilo fez um sucesso. Eu não sei como é que é o nome daquele troço. E aí, irmãos, todo mundo começou a fazer daquela roupa, todo mundo começou a arrumar aquilo. Aí eu até me lembro que eu gastei um dinheirinho, fiz aquele negócio, mas não ficou legal, porque eu tenho, assim, uma Serra da Piedade aqui. E não ficou legal. E eu falei assim, moda é terrível. Porque quando está na moda, você usa, você abafa. Mas a moda vai embora. E aí a gente que vive só de moda, irmão, a gente tem que acompanhar a moda, sim ou não? E às vezes, espiritualmente, eu quero que você perceba, quem é estável, firme na fé, ele não anda de moda. Porque tem a moda gospel. Agora, ser cheio do Espírito Santo, tem que ter dente de ouro. Teve essa onda. Não, porque eu tenho uma obturação de ouro. Só que é uma moda. E passou. Ninguém aqui mais chega perto de mim e fala, pastor, a pastor estava orando ali, apareceu tantas obturações de ouro. Esse poder de Deus. São as modas. Me lembro da moda, irmão, de rir. Aí a pessoa começava a rir. Eu tive uma amiga que ela começava a rir. E ela ia rindo. A voz sumia. E você olhava para ela, você só via assim, a boca e os dentes. Já não saía mais nada. Aí terminava o culto. Unção do riso. Falava comigo. Irmão, não estou aqui para criticar isso. Eu estou falando que quando é de Deus, não é modismo. A vida do crente fiel, ela é como um rio perene. Ele permanece ali, a seca está do lado, mas o rio está correndo firme. O cristão não fica assim, meio pedra, meio tijolo, ele está firme. Olha, irmãos, sabe o que acontece? Hoje, falar nisso, hoje é o dia do pastor quadrangular. Quem lembrou de, pelo menos, fala assim, Deus abençoe os pastores quadrangular. Ninguém, né? Irmãos, tem pastores que ficam malucos, porque tem que inventar uma moda nova para mexer com o povo. Inventar uma moda. Eu lembrei de um aqui, que falava assim, ó, você quer que o povo comece a ficar aceso no culto? Aí, quando você estiver pregando, no meio da pregação,
pregação você solta uma rajada de língua estranha. Eu falei, uma rajada de língua estranha. Se você falar, você vai ver. Aí começa a pegar fogo lá. Paulo não fazia isso. Pedro não fazia isso. Mas a moda diz hoje tem que fazer. Irmão, se você conhece alguém que faz e é bênção, aí é com ele lá. O que eu quero dizer é que nós precisamos buscar maturidade. Aquele que é maduro na fé, ele não vive de moda gospel, ele é crente firme, pronto. Ele é firme. Irmão, aquele que é maduro, quando aparece um escândalo, o pastor engravidou uma mulher, o outro pastor lá roubou, o outro abusou de não sei do quê, o outro pastor fez isso, fez aquilo. Aí quantas pessoas desviam? Eu estava até firme lá na igreja, mas parecia um pastor lá, o pastor aprontou lá. Eu não sou mais de Jesus, não. Eu sou até de Jesus, porque de Jesus ele fica cismado, mas eu não quero saber mais do evangelho. Irmão, quem é maduro na fé, aconteça o que acontecer, ele está firme, porque ele não está firme em homens. Ele não está firme na instituição daquela igreja. Ele está firme em Jesus. Firme em Jesus. Sabe? Eu louvo a Deus, cristãos, que o líder deles pecou. E todo mundo disseram para eles, eu vi situações assim, fulano, o seu pastor aprontou, fez isso, fez aquilo, e você ainda vai naquele culto. Vou naquele culto porque Jesus ainda está lá, e eu vou adorar a Jesus. E está lá. Deus restaurou o pastor, a vida passou, a igreja lá está uma bênção, e aquele irmão está firme, e aquela galera de isso, aquilo, tudo desviou. Irmão, aquele que é firme na fé, ele não se abala com qualquer coisa. Quem me entende? Não se abala. Jesus diz que é necessário que venha os escândalos, mas ai por quem vier os escândalos. Então eu preciso estar firme, porque escândalos vão acontecer. Vai acontecer. Eu auxiliei pessoas que tinham uma vida que não eram boa para um cristão. E pessoas falavam loucuras. E eles ficavam assim, ainda você vai no culto? Eu vou no culto. Vou no culto servir a Deus, servir ao Senhor. E ainda orar para o meu líder, para que Deus tenha misericórdia dele. E meu irmão, isso é amadurecer na fé. Próxima coisa, entendimento e discernimento espiritual. O texto diz assim, para que não sejais meninos inconstantes, levados para todo canto, por todo vento de doutrina. Irmão, cada dia aparece uma igreja com uma moda nova. Aí aparece um pregador ali, e ele fala em línguas, e ele faz aquela cena, aí todo mundo larga a sua igreja e corre para lá. Abre uma igreja, o fulano está revelando, os irmãos largam tudo na sua igreja e vai lá por causa da revelação. Irmão, eu amo revelação, mas eu posso dizer para você que eu não vivo de revelação. Eu não corro atrás de revelação nem de profecia. Quando Deus foi falar comigo, ou fala comigo, não é porque eu sou bonitão, não, irmãos. É porque nós não corremos atrás de profeta. Não. Davi não correu atrás de Samuel, unge eu porque eu vou ser o outro rei, não. Samuel foi viajar a pé, com um chifre de carneiro cheio de azeite nas costas. E foi até chegar nas terras de Jessé. Cansado, entrou, sentou. Ele foi atrás de Davi. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está operando em Jesus. Nem todo. Nós vemos aí a igreja da Bíblia Branca. Nós vemos aí a igreja cujos pastores são 2 homens casados. Igreja lá dos homossexuais. E quando eles dizem, mas canta a música nossa, vou para lá. Mas tem a Bíblia lá aberta, lá em cima da mesa. Eu vou para lá, irmão. Nós precisamos pedir discernimento espiritual. Discernir que espírito está agindo. Porque Jesus, né? Irmão, não é só na igreja evangélica que fala Jesus, não.
Tem muito lugar aí chamando Jesus, gritando Jesus aqui, e não tem nada de Deus lá. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Irmão, eu e você precisamos ser criança na malícia. Na malícia, na maldade, na malícia, né? Agora, no entendimento, nós precisamos ser maduros, adultos. Vira e mexe, tem um pescador de aquário, de alguma seita, que vem aqui e ele começa a rondar. E ele pesca alguns e leva. E a gente, como pastor, sofre, que a gente está vendo, a gente avisa o irmão, a gente exorta o irmão, e o irmão não ouve. Pastor é um chato. E vai embora. Vento de doutrinas. A Bíblia fala de vento de doutrina, a Bíblia fala de doutrina de demônios. Aquele que é maduro na fé, ele discerne. Isso aí não é de Deus, estou fora. Já contei aos irmãos um vento de doutrina que chegou na igreja uma vez, em que era assim, começava o culto, e de repente as pessoas se incorporavam a alguma coisa. E elas mudavam, elas ficavam assim meio robotizadas, sabe como é que é aquele negocinho assim? Tipo break. Ela ficava assim robotizada, a voz meio de criança. E aí chegava e falava, aqui é o anjo fulano de tal. E aí, irmãos, todo mundo abaixava a cabeça e aqueles irmãos começavam a ministrar na vida daqueles irmãos. Aí um dia eu cheguei e falei assim, tinha uma irmã sentada assim, era no monte, sentada, chorando, mão na cabeça. Eu falei, o que foi? Que aquela irmã está chorando? Eu não era seminarista. Por que a irmã está chorando? Não, é porque ela está com muita dor de cabeça. Ué. E aconteceu que foi depois que o anjo pôs a mão nela. A outra pessoa falou, falei, anjo, tem anjo aí? Aí já chegou a irmã. Aqui é o anjo, eu não sei que nome que ela falou, é o anjo tal, e eu fiquei assim, né? Que você fica com aquele temor também, que você não quer ofender a Deus. E ela falou assim, eu falei, mas anjo? Como que é assim, anjo? Né? A gente não está vendo asa nem nada, a gente vê mané, né? É o anjo. Aí ela queria explicar para mim que o anjo incorporou naqueles irmãos, e agora o anjo estava dirigindo o culto de oração. Aí eu fiquei ali quieto, e aí eu fui na palavra. E em nenhuma página da Bíblia está escrito que o anjo incorporou na vida de alguém. Olha, quando o anjo foi falar com Maria, não entrou em Maria. Ele foi falar com Daniel, não entrou em Daniel. Ele foi na casa de Abraão, não entrou no corpo de Abraão, nem na casa de Ló, entrou no corpo de Ló. Irmãos, o anjo não incorpora em pessoas. Até porque o corpo humano não suportaria. Aí eu falei assim, irmãos, desculpar. Mas olha, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o anjo entra numa pessoa. Se você me mostrar que isso existe, pode até acreditar, mas não é. Aí eu falei, mas não resiste ali o poder de Deus e tal. Eu falei assim, então nós vamos orar. Porque se esse negócio for de Deus, ele vai permanecer, essa manifestação. Agora, se não for de Deus, esse negócio nunca mais vai acontecer com você. Nós oramos e nunca mais aquilo aconteceu de novo. Nós precisamos buscar maturidade e amadurecimento na fé. Estou terminando. A Bíblia mostra que aquele que quer buscar crescimento, ele busca experiências maiores com Deus. Irmão, até o falar em língua muda, porque você vai buscando a Deus, experiências com o Espírito Santo. Quem me entende? Experiências com Deus. A nova geração de crentes vai chegando e Deus te usa para ajudar eles, para dizer, meus queridos, a caminhada na fé é assim. Olha o que você está passando, eu já passei, eu quero te ajudar, vem cá.
É por isso que Deus quer que a gente amadureça, porque o novo nascido vai chegar e nós vamos acolher eles ao discipulado, nós vamos acolher eles e vamos caminhar com eles até eles também chegarem à maturidade espiritual. Irmãos, nós precisamos desejar algo mais profundo. Nós precisamos querer largar o puro leite das crianças e comer uma comida mais substância, uma comida mais forte. Amém, meu irmão? Largar a papinha espiritual e eu vou comer uma feijoada hoje espiritual. Eu quero buscar mais conhecimento da palavra. Eu quero entender e compreender mais as coisas de Deus. Amém, meu irmão? Então o crente que quer crescer, ele não fica só na ondinha, ele quer crescer mesmo. Amém, meu irmão? E por fim, a maturidade é importante para trazer frutificação. O crente maduro, ele dá fruto, sim ou não? Se você plantar lá um pé de banana, ela vai dar banana. Mas no tempo certo. Vai chegar um tempo que ela vai crescer e vai frutificar. Por que tem muita gente que não dá fruto? Ele fica na igreja, mas ele não gera fruto. Ele morre de vergonha disso, do evangelho. Ele não se envolve, não cresce. Por quê, pastor? Porque ele não cresceu. Se ele não crescer, ele não vai dar fruto. E se der fruto, o fruto não vai prestar. Nós precisamos buscar isso, porque Deus tem isso para nós. Amém, Jesus? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus.